E eu não vou por mim, eu vou por Ele. Eu vou pelo Espírito. Deus abençoe pastor Luciano Brito. Obrigado pela confiabilidade de uma vez mais ceder o altar da igreja, para que possamos servir a noiva do Cordeiro como garçom. Somos digna esposa. Deus abençoe aos pastores, obreiros, pastor Ageu, somos digna esposa, missionária Chayene. Deus abençoe a toda esta linda igreja. Eu estava aqui observando a igreja e o Espírito Santo falou no meu ouvido e disse: esta casa é um celeiro. Eu disse: celeiro de quê, Senhor? O Senhor disse: de pregadores, de levitas. Que coisa tremenda. Traga um abraço da vossa igreja com a irmã. A Assembleia de Deus amar, servir e adorar. Faça acompanhado de alguns obreiros que hoje estão comigo. Deus abençoe. Vai dando glória aí comigo, em nome de Jesus. Tá bom? Minha esposa, pastora Eliana. Meus filhos Josué, Caleb e Joyce. E os meus netos Miguel e Azaf. Tá bom, queridos? Números capítulo 10, se você encontrou, diga glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fazes 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e a ti serão para a convocação da congregação, para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação as tocareis, mas sem retinir. Versículo 8: os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, por favor, capítulo 15, glória a Deus, versículo 52 a seguir. Glória a Jesus. Acha aí, por favor. Está escrito assim, localiza aí o texto. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15, versículo 52. Eu vou esperar todos encontrarem. Essa igreja é uma igreja bíblico-cêntrica, e é muito bom quando a gente ouve essas folhas. Glória a Deus. Se você encontrou, diga amém. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia, glória a Jesus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por favor, versículo 16. Localiza aí o texto. Glória a Jesus. Isso, pode localizar que eu te espero. Pastor Luciano disse que eu posso ir até meia-noite. Vai virar vigília, então vai estar tudo certo. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com uma trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar, grava isso, que ele não vai descer aqui não, viu? Guarda isso aí, é a encontrar com ele nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E você diz amém. Amém. Senta, mas dando glória a Deus. Evita caminhar agora, me dá sua atenção, para que nesta noite nós possamos ministrar a palavra de Deus. Tudo é possível a oração. Chamados para fora, rogai ao Senhor da seara, para que este envie trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque a trombeta vai tocar. Vou repetir, por quê? Porque a trombeta vai tocar. A mensagem que eu quero transmitir a você nesta noite obedece a essa temática: as trombetas de Deus. Diga comigo: as trombetas de Deus. Uma vez mais, 1, 2, 3. Queridos, nós estamos vivenciando o período mais escatológico, o período mais apocalíptico de toda a história da igreja, ou por que não dizer, de toda a história da raça humana. Nunca na história da humanidade, como na história da igreja, nós vivemos um tempo tão perto do fim, pois todos nós sabemos que a doutrina da escatologia bíblica aponta para o fim, e nós estamos vivenciando esses dias tão terríveis que precisamos alertar a igreja concernente ao que está por vir. Se nós lermos a palavra de Deus em Efésios no capítulo 5 e no versículo 14, Paulo vai alertar a igreja dizendo: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Se lermos a Bíblia em Romanos capítulo 13 e no versículo 11, Paulo vai dizer: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Se lermos a Bíblia em 1 de João, no capítulo 2 e versículo 18, João vai dizer: filhinhos, é já a última hora, por onde conhecemos que é já a última hora. Se olharmos para o contexto de dias em que nós estamos vivenciando, nós estamos vivendo numa decadência moral, nós estamos vivenciando uma decadência política, nós estamos vivenciando uma decadência espiritual, e nós estamos contemplando a olho nu o dia, os meses, os anos voando como se fosse um foguete rumo à lua. Está escrito, segundo a palavra de Deus, em Mateus no capítulo 24 e no versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. É por isso que em Mateus capítulo 24, versículo 4, Jesus vai dizer: acautelai-vos de que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós estamos vivenciando o momento do fim. Se lermos a Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada há mais de 2.500 referências que apontam para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo que destas 2.182 são predições proféticas e 318 em termos reais.
Escute, essas 318 vezes, elas se encontram inseridas em 24 livros do Novo Testamento. Apenas 3 dos 27 livros não contêm as citações sexuais, mais especial Filemão 2 e 3 de João. A tríplice da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o que Paulo escreve à igreja em Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16, quando Paulo vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Pega na mão desse crente bonito do seu lado, pega na mão dele, sacode a mão dele e diga: você está ouvindo tudo? Você está entendendo? Agora olhe para cá, segura a mão dele, sacode a mão dele e diga: o mesmo Senhor. Diga: o mesmo Senhor. Entra governo e sai governo, ele permanece o mesmo. Entra prefeito e sai prefeito, ele permanece o mesmo. Entra presidente e sai presidente, ele permanece o mesmo. Abre igreja e fecha igreja, ele permanece o mesmo. Aumenta os gigas da internet, ele permanece o mesmo. Aumenta a corrupção, ele permanece o mesmo. Eu vim pregar nesta noite que ele não mudou, continua o mesmo. Glória a Deus, porque o mesmo Senhor descerá do céu, escute, com voz de alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Alarido à igreja, voz de arcanjo a Israel, trombeta de Deus às nações, alarido ou brado. O próprio Senhor Jesus Cristo dará esta palavra de ordem, pois ele é soberano, em quem em todos os exércitos celestiais o obedecem. Paulo diz que quando Jesus retornar, descerá com grande brado, com grande clamor, ou seja, palavra de ordem, alarido, potente clamor, sinal dado na ordem de comando, exatamente como ele disse a Lázaro em João capítulo 11, versículo 43, quando ele disse: Lázaro, venha para fora. Glória a Jesus. Assim Jesus ordenará a todos os que morreram em fé, ressurgirão da sepultura, espírito, alma e corpo, e serão reunidos. Agora observe, o brado será primeiro para os que dormem, os que morreram em fé, os que morreram em Cristo Jesus. Aleluia. Quando Cristo ordenar, os corpos dos cristãos sairão da sepultura, do mar, da terra, aonde eles estiverem. Glória a Jesus. Mas também neste brado nós podemos afirmar categoricamente que também o brado serão para os que estão vivos, os que ouvi-lo-ão chamar para si. Voz de arcanjo. A designação arcanjo aqui na Bíblia se aplica apenas a um anjo na Bíblia, a saber, ao arcanjo Miguel. Judas, versículo 9, a Bíblia vai dizer: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia, quando contendia com o diabo a respeito do corpo, estou arrepiado, a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar a palavra de juízo contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. No tempo de Daniel, Miguel veio ajudar a Gabriel contra os príncipes dos demônios no mundo celestial, para que esse pudesse confirmar a Daniel que as suas orações haviam sido atendidas, segundo o que relata o cânon sagrado em Daniel 2, 12, 13 e 14, mas também em Apocalipse, no capítulo 12 e versículo 7, a Bíblia diz: mas não prevaleceu, e nem o seu lugar foi achado assunto ao céu, quando Satanás aqui na terra, segundo Isaías 14, verbalizou dizendo: eu subirei,
estabelecerei o meu trono acima das estrelas do Altíssimo, e serei semelhante a ele. Deus deu uma ordem pelo haja: Miguel, apareça na minha presença como espada de fogo. Qual é a ordem, Jeová? Vai encontrar com Lúcifer, não permita que ele suba até a Manachandacandarai, até a minha face. E a Bíblia diz que Jesus viu Satanás cair na terra como um relâmpago. Glória a Jesus. Escute, voz de trombeta. Todas as vezes que você ler na Bíblia a palavra trombeta ou a palavra trombetas, elas vão significar, dentre outras coisas, o seguinte: Josué capítulo 6 versículo 4, a Bíblia diz: e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, que vão adiante da arca, aleluia, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e tocarão as trombetas. Trombeta como um sinal de triunfo. Mas se lermos a Bíblia em Juízes capítulo 7 versículo 19, e quebraram o cântaro que trazia nas suas mãos e tocaram as trombetas. Trombeta como um sinal de conquista. Mas se lermos a Bíblia em Levítico, no capítulo 23, versículos 23, 24 e 25, e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no mês 7º do primeiro mês tereis descanso solene, como um memorial sobre o sonido de trombetas. Essas trombetas aqui são chamadas de trombeta das festas anuais. Mas se lermos a Bíblia, oh glória, em Apocalipse, no capítulo de número 8, e no versículo de número 2, João está na ilha de Patmos, e ele vai dizer: e vi 7 anjos, oh glória, alguém levanta, eu estou sentindo graça, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram lhe dadas 7 trombetas. Essas trombetas aqui são chamadas de trombetas do juízo de Deus sobre esta terra. Se não percebam, Apocalipse capítulo 8 versículo 7, e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e houve fogo misturado com sangue, e foram lançada e queimada na sua terça parte a terra. Mas em Apocalipse, no capítulo 8 versículo 8, a Bíblia diz: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar como uma grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Mas em Apocalipse, no capítulo de número 8, glória, e no versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma grande tocha, e caiu sobre as terças partes dos rios e sobre a terça parte das fontes das águas. Mas se lermos a Bíblia em Apocalipse capítulo 8 e o versículo 12, e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e foi ferida a terça parte da lua, e foi ferida a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecessem e não brilhasse mais, e o dia fosse semelhante à noite. Mas em Apocalipse, no capítulo 9 e no versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço e do abismo. Mas se lermos a Bíblia em Apocalipse capítulo 9 e no versículo 13, e tocou
tocou o anjo, oh aleluia, a sexta trombeta, e ouvi uma voz que saía das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15, a Bíblia vai dizer: e tocou o sétimo anjo, a sétima trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo, Urá, Síbica, vieram a sede nosso Cristo, e ele reinará para sempre. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Por gentileza, pega na mão de alguém, por favor. Pega na mão de alguém, vou pregar tudo. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Sacode a mão dessa pessoa e diga: tem um negócio aqui, querido. Diga: essas trombetas aqui, elas vão ser tocadas sobre o juízo de Deus. Depois dos 7 anos de paz, 7 anos de tribulação, na entrada do milênio. E sabe o que acontece aqui? Sacode a mão do seu irmão e diga: se tu continuar orando, se tu continuar obedecendo, se tu continuar servindo, tu não vai ouvir o som de nenhuma dessas trombetas. Porque, pastor, a igreja já vai estar, a igreja já vai estar, a igreja já vai estar. Levanta a mão do seu irmão aí, só quem acredita. Se assenta, por gentileza. Olhe para cá. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Essa trombeta aqui, ela é chamada de última trombeta, porque o tempo da graça chegará ao fim. Eu tenho uma palavra, eu sei que está gravando, irmão, e hoje nós não pregamos mais para a igreja local. Quando a gente chega em um culto que tem mídia, a gente está pregando para o mundo. Então o que eu vou pregar aqui não é só para essa igreja. Eu acredito que essa mensagem pode rodar o Brasil, o mundo, a Europa. Então olhe para cá. Quando essa última trombeta tocar, o tempo da graça chegará ao fim. Vai brincando com Deus, vai brincando com a igreja, vai, eu estou arrepiado aqui. Vai brincando com as línguas estranhas do povo, vai fazendo chacota com as línguas estranhas, vai brincando com o teu casamento, vai brincando com esse namoro de beijo de língua, vai brincando aí com essa vida, sugando, falando mal de pastor, mal de pregador, porque quando essa trombeta tocar, Deus vai arrancar a máscara, Deus vai arrancar a máscara. Levanta a mão direita ao céu. Sabe o que é o arrebatamento? O arrebatamento tem 3 sentidos. Primeiro é a alegria da igreja. Segundo é a esperança da igreja. Terceiro é a convicção da igreja. Mas quarto é a mão que arranca a máscara. Olhe para mim. Tem gente que não deu glória a Deus, mas vai ficar no glória comigo até o final da mensagem. Olha para cá. Paulo está dizendo que ante a última trombeta. Mas em Números capítulo 10, versículo 1 a 8 que lemos, são mencionadas 2 trombetas que eram tocadas em certas ocasiões. Por outro lado, a ordem de Deus dizia, quando as trombetas eram tocadas de maneira normal, isso serviria, pastor Luciano Brito, para o ajuntamento.
para o reunir, para o congregar na porta da tenda da congregação. Quando as trombetas eram tocadas, pastor Ageu, de maneira forte, retinindo, isto significava dizer que era hora de Israel ajuntar acampamento e partir. Observe que as diferentes maneiras de se tocar as trombetas significa, dentre outras coisas, o seguinte: quando elas eram tocadas de maneira normal, o povo congregava, o povo se reunia, o povo vinha para a porta da tenda da congregação a adorar Yahvé. Mas quando a trombeta era tocada, retinindo de maneira forte, então o povo ajuntava acampamento e partia. Olhe para mim. Então essas primeiras trombetas que eram tocadas para o chamamento, para o juntamento, para reunir na porta da tenda da congregação, os responsáveis por tocar essa trombeta eram os sacerdotes. Números capítulo 10 versículo 8: os filhos de Arão, obreiro Wagner, tocarão as trombetas, e isto será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Mas acontece aqui um fenômeno. Qual é, pastor? Nós estamos vivendo dias em que nós não estamos vendo mais a igreja tocar trombeta. Vou falar, Jesus, eu já disse que eu não estou pregando apenas para cá, eu estou pregando, está gravando, vai sair no Instagram e pode custar a minha cabeça, não tem problema. Nós estamos vivendo dias em que nós não estamos tocando a trombeta para a salvação. Não, nós não estamos tocando a trombeta para o ajuntamento, nós não estamos tocando a trombeta para congregar. A gente está preocupado com o Instagram, a gente está preocupado com as curtidas, a gente está preocupado com o Facebook, a gente está preocupado com o que estão dizendo de nós, a gente está preocupado com as perseguições, a gente está preocupado com tantas coisas materiais que nós estamos se esquecendo de tocar a trombeta para o ajuntamento. Ainda tem gente na igreja que diz: não, mas eu não sou sacerdote, eu não sou obreiro, eu não sou obreira, eu não tenho responsabilidade. Pois eu vou lhes provar que você é sacerdote, que você é sacerdotisa, independente de cargo eclesiástico ou não. Prova, pregador. Apocalipse capítulo 1 versículo 6: e ele nos fez reis, sacerdotes para a glória do Pai. Amém. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido das trevas para a sua maravilhosa luz. O problema é que nós não estamos tocando trombeta. Vou pregar, Jesus. Nós estamos tocando berrante. Pastor, berrante não traz ovelha, berrante não traz ovelha e nem traz cordeiro. Berrante chama boi, chama bode, chama vaca. Urachanda candarai. Olha para cá, pega a sua Bíblia aí na mão agora, pega, vai explodir isso aqui. Pega a sua Bíblia e levanta ela aí. Pastor, a minha Bíblia está no celular. Se converta, meu filho. Bíblia em celular é coisa de preguiçoso. Aleluia. Pega a sua Bíblia e levanta ela aí. Eu vou esperar você pegar. Levanta a sua Bíblia bem alto, bem alto, bem alto. Deus está pregando na minha boca. É tempo de trocar a trombeta e não berrante. Pastor, prega aí. O que é berrante? Mensagens de autoajuda, mensagens de autoajuda, somente prosperidade, nada mais. Eu vim pregar nesta noite que não, isso aqui ainda fala de pecado, isso aqui ainda fala de santidade, isso aqui ainda fala de obediência, isso aqui ainda fala de comprometimento. Levanta a Bíblia, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. A igreja não precisa, missionária Chayenne, de juntar um time de futebol contra a igreja A, contra a igreja B, para trazer jovens para a igreja. Não. O que a igreja precisa é pregar a palavra. A igreja não precisa de no meado de junho, missionária Natasha, pegar o pastor, alugar um boi de plástico, fazer um rodeio gospel lá fora, vender milho, vender canjica, vender pamonha, para atrair os pecadores para a igreja. A igreja não precisa. O que a igreja precisa é tocar a trombeta. Oh meu Deus, a igreja não precisa.
Aí, levanta a Bíblia, não baixa não, irmão, não baixa não. A igreja não precisa de chegar no culto, transformar o púlpito em palco. Eu vou pregar, Jesus vai custar a cabeça, mas eu vou pregar. Não precisa colocar luz vermelha, luz amarela, luz branca, parede preta, fumaça. Deixa eu pregar, Jesus. Isso aqui não é show, meu irmão. Isso aqui é guerra. Isso aqui é evangelho. Isso aqui não é boate. E eu não sou artista. Isso aqui é púlpito. Lugar de pregar. A palavra. Uracanda sebe de cala. A igreja não precisa. Não precisa. A igreja não precisa de alugar uma loja e colocar uma academia gospel para as irmãs malhar glúten, malhar perna, malhar bumbum. A igreja não precisa de ter aqui atrás uma academia para os homens de Deus, os obreiros, malhar bíceps, malhar tríplice. Não, a igreja não precisa. O que a igreja precisa, pastor? Pregar o evangelho. Levanta a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus, tanto da salvação do judeu quanto a igreja não precisa. A igreja precisa exercer o papel de sacerdote. Lares destruídos, famílias destruídas. Por que, pastor? Porque na igreja tu é crente, em casa tu é descrente. Eu vou pregar Jesus meu Deus, era falar isso. Na igreja tu dá glória, em casa tu grita com teu marido, não faz nem a janta, vá se converter. O que você precisa é pregar a palavra lá. Alabaxandarai. A igreja não precisa. Você está vivenciando dias em que os pais estão vendo os filhos indo para droga. Os pais na igreja, o filho chega drogado. Não, eu vou internar esse menino, vou colocar numa clínica. Pode colocar na clínica, mas antes de levar para lá, seja sacerdote do teu lar. Pregue para ele a palavra. Levanta a mão. Olhe para mim. Trombeta do ajuntamento, do chamamento. Quando essa trombeta era tocada de maneira normal, serviria para o chamamento, para o ajuntar na porta da tenda da congregação. Olha para cá, por favor. A gente não está falando mais do pecado na igreja. Por quê, pastor? Medo de perder crente, medo de perder obreiro, medo de perder dizimista. Para falar de pecado a gente pensa duas vezes. A gente vê o obreiro no erro e não tem coragem de corrigir, porque sabe que ele vai mudar de igreja. Deixa esse infeliz mudar de igreja. Só não perca a autoridade do cajado. E repito, eu estou pregando para a igreja que está me assistindo. Chega desse evangelho em que é mais fácil. Vou falar, missionária, é mais fácil trocar de igreja do que trocar de caráter. Cai, torebaça, eu estou arrepiado aqui. Chega desse evangelho do mimimi. Não gostei desta palavra. Não gostou? Então vaza, meu filho. Aquele lugar de gente que ama o evangelho. Não gostei do pregador. Não foi tu que me trouxe, não foi tu que me agendou, não foi tu que me deu a palavra, e não foi tu que me chamou. Eu estou debaixo de uma autoridade. Olhe para cá. Olhe para cá. Nudez ainda é pecado. Andar seminua ainda é pecado.
pecado. Obreiro, andar de bermudinha, obreiro de camisetinha, ainda é pecado para o ministério. Olha para cá, se vou falar, Jesus, se maquiar igual Jezabel é vaidade, ainda é pecado. Eu vou falar, Jesus, namorar indecente, ficar nas muras escondido nas escolas e vir para o departamento de jovens, ainda é pecado. Eu vou falar, tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, é só um golinho de vinho, vá se converter. Efésios 5:18, não embriagueis com vinho em que a contenda, enchei-vos, 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 enchei-vos. Olhe para cá, não pastor, vou só virar uma, tem gente que não dá glória a Deus, vou só virar uma champanhe no final do ano. Vira a champanhe, vira a garrafa, vira os 5 litros, e se a trombeta tocar, tu desce pro inferno com champanhe e tudo, rapaz. Isto é a trombeta da salvação. Isso aqui não é mensagem de coach, irmão. Isso aqui é mensagem do evangelho. Quer uma autoajuda? Vai ver o livro de Xixi Noé, lá tem autoajuda. Isso aqui é guerra. Evangelho ainda é cruz, evangelho ainda é renúncia, evangelho ainda é comprometimento. Olha para cá, nós precisamos voltar a tocar a trombeta neste mundo da salvação, do arrependimento. Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim tempo do refrigério pela presença do Senhor. Isaías capítulo 1 versículo 18, vinde e arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu vos tornarei mais branco do que a lã branca. Olha para cá, Provérbios capítulo 1 versículo 23, convertei-vos pela minha repreensão, porque eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei as minhas palavras, diz o Senhor dos exércitos. Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha para cá, Romanos capítulo 1 versículo 26, pelo que Deus vos entregou as paixões inflames, pelo que homem se inflamou com homem, mulher se inflamou com mulher, mudando o natural de ser. Sabe o que é isso? Pecado da carne, não é doença, e ninguém nasceu com isso não, irmão. Isto é pecado, ofende. Homem é homem, mulher é mulher, rapaz. Eu vou repetir, isso aqui não é teologia barata não. O céu ainda continua com Adão e com Eva, com Adão e com Eva, com Adão e com Eva, rapaz. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Pergunta para esta pessoa: você está tocando o que? Trombeta ou berrante? Não, eu não ouvi. Ih, rapaz, apertou o trem, ficou sem graça o povo. Sacode a mão do povo, sacode, e diga para ele: você está tocando o que? Você está pregando o que? Trombeta ou berrante? Está com medo de pregar a mensagem bíblica do arrependimento do pecado, porque vai perder a agenda? É melhor perder a agenda do que perder a intimidade com quem te deu a palavra, rapaz. Pregue o evangelho. Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai diga artigo definido, o evangelho. Não vou falar, Jesus, não é pregar teu Instagram, não é pregar tuas redes sociais, não é pregar placa da igreja, não é pregar nome de pastor, nem nome de pregador. É o evangelho inegociável. Tem 2 meses, pastor Luciano, que o Espírito Santo falou comigo: nunca mais suba num carro de som para falar teu nome e a placa da tua igreja. Não é tu que salva, nem a tua igreja. Eu disse: como assim, Senhor? Pregue o meu nome e pregue mensagem de arrependimento ao povo. O povo vai onde eu encaminhar. Só que o nosso problema é que a gente está tocando berrante. Se falar no pecado, o povo vai embora, a igreja fica vazia. Ei, se Deus gostasse de quantidade,
cruz estava cheia. Foi na cruz que toda uma geração disse: crucifica Jesus e solta Barrabás. Deus sempre trabalhou com a minoria. João do Passo Trocado, rabiscos da terra. Tem aqui nessa noite rabisco, rabisco, rabisco. Enquanto tem gente pregando, pode fazer, vou falar, Jesus, pode fazer tatuagem, pode colocar pince, pode colocar brinco, pode andar de calça colada parecendo uma salsicha envelopada, pode andar em seminua, pode, aleluia. Só que eu prego para remanescentes, eu prego para rabisco, eu prego para gente que ainda priva pela santidade e os bons costumes. Eu não estou falando de veste não, irmão, eu estou falando de pudor moral. Isso aqui não é passarela de moda, isso aqui é igreja para ouvir. Levanta a mão, levanta a mão. A Bíblia diz em Isaías 20, levanta a mão, Isaías 27:13: e será que naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para as terras do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no santo monte de Jerusalém. Joel capítulo 2 versículo 1, a profecia vaticinada é: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz, perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Levante a mão aí. Olha, a Bíblia diz, aí a responsabilidade, Números 10:8: os filhos de Arão tocarão as trombetas para a santa convocação. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. A Bíblia diz então, em Isaías 61 versículo 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, me enviou a proclamar liberdade aos cativos e liberdade aos presos. Levante a mão aí, aleluia, aleluia. Jeremias 47:7: como pode estar quieto se o Senhor te deu uma ordem contra as quelônias à bordas do mar? E lá está escrito: a ordem não é ficar de mimimi na igreja, a ordem não é brigar com a igreja, com a irmã. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Vou falar. Eu vou entregar tudo aqui hoje. A ordem não é ligar, pegar telefone e ligar para pastor queimando o pregador, não. Essa não é a ordem. A ordem não é ligar para pregador queimando outro pastor. Essa não é a ordem. A ordem não é discutir quem tem a maior igreja, quem tem a menor igreja, quem é e quem não é. A ordem é: prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Olha para cá. A responsabilidade é mais séria do que você pensa. Mas sabe por que nós não pregamos? Porque nós não oramos. A gente tem tempo para o Instagram, para ver quem curtiu a mensagem, quem curtiu nossos TikToks, quem curtiu nosso Facebook, nosso comentário. Mas nós não temos mais tempo para orar por almas. A gente ora por carro, por casa, por agenda, mas não oramos mais por almas. Dai minha alma, Senhor. Nós temos tempo para falar mal da irmã, para falar mal da família, para falar mal da igreja, para falar mal do prefeito, para falar mal do presidente, mas não temos tempo para orar por almas. E a ordem de Deus é: rogai ao Senhor da seara. A ordem da igreja é: sai, para de ficar de mimimi aqui dentro. O céu não sofre pressão de crente. O céu é movido por atitude. E está na hora da igreja voltar a pregar lá fora o que ela canta aqui dentro. Olhe para cá. Quando você vê uma lésbica beijando outra,
não é para apontar o dedo e julgá-la por aquilo que elas estão fazendo. Você não é juiz. Quando você vê dois homossexuais de mão dada, não é para se escandalizar, criticar e julgá-los. Você não é juiz. Quando você vê um ponto de droga, gente fumando, comprando e vendendo, não é para apontar o dedo. Você não é juiz. Quando você vê um bêbado na rua caindo para lá e para cá, não é para chutar, não é para xingar, não é para cuspir, não é. Você não é juiz. Está na hora da igreja assumir o papel e trocar a trombeta da salvação ante a última trombeta. Mas isso só vai acontecer quando voltarmos a orar, tirarmos a igreja do Instagram e colocar a igreja no joelho, tirar a igreja das redes sociais e levar a igreja para Gilgal, lugar de consagração. Olha para cá. Eu ainda estou na primeira parte da mensagem. A trombeta do chamamento. Você não está vendo os sinais? Pai matando filho, filho matando pai, feminicídio assustador no Brasil. Você não está vendo os sinais das chuvas, do calor, descongelamento das geleiras no Polo Sul, no Polo Norte? Você não está vendo isso? Você não está vendo as guerras intermináveis? Você não assistiu recentemente no Paraná? O estado foi sacudido por um tufão. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você não está vendo a política, a janela 40x40 se fechando? Abra o olho, crente. Vamos orar. Você não está vendo as leis sendo aprovadas contra a família, contra a igreja? Você não está percebendo a corrupção humana? Se mata por 50 centavos. Você não está vendo o aumento das dores? Você não está contemplando a natureza gemendo como dores de parto? Pega na mão de alguém. Eu sei que eu quero esse clima. Diga para você, irmão, hoje quem vai pular não é teu corpo, vai pular a tua alma. Diga, é tempo de abrir o olho. Diga, vigia, vigia e vigia. Olhe para mim. Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é sacerdotisa e sacerdote aqui de Deus? Então a responsabilidade não é só dos pastores, dos pregadores, dos levitas, é de todos nós. Ezequiel capítulo 33, versículo de número 6. Mas quando vem a espada e não avisar ao ímpio, e este ímpio morrer na sua iniquidade, o sangue da mão dele demandarei da mão do atalaia, da mão do sacerdote. Posso descer, pastor Luciano? Eu vou descer para olhar para você. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você passar por um homem bêbado e você zombar dele e não parar para dizer, olha, eu parei para dizer que tem jeito, Jesus te ama. Se você não fizer isso, vir um carro e atropelar esse bêbado, sabe de quem Deus vai cobrar a alma dele? Da tua mão, atalaia. Se tu vê uma lésbica se beijando e de repente ela tem um infarto e tu julgando ela, sabe de quem Deus vai cobrar o sangue? Da tua mão, atalaia. Olha para cá, Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pois, filho do homem, tu ouvirás da minha parte a palavra que eu vos tenho anunciado, e anunciará ao povo. Ezequiel 33, 5.
Pois se o homem ouvir que vem a espada e não ouvir o som da trombeta e morrer na sua iniquidade, então eu livro da mão do atalaia e cobro do sangue dele. Olha a tua responsabilidade. Deus está falando para você pregar. O marido chegou bêbado em casa, não é para xingar, não é para botar as coisas para fora. Leva para o banheiro, dá um banho nele e fala para ele: eu tenho uma palavra para você, meu amor. Tu vai ser pregador do evangelho. Se teu filho, estou arrepiado, se teu filho chegar em casa bêbado, depois de sair com a juventude, não é para chamar ele de marginal, não é para chamar ele de bêbado. Chama, coloca no teu colo, vai na cama dele, coloca a mão na cabeçona dele e diz: eu tenho uma palavra para você. Ora por ele e Deus vai fazer a obra. O que Deus está dizendo nesse congresso unificado é tempo da igreja orar, rogar, mas sair para fora para pregar. Chega, a gente está fazendo conferência para crente, a gente está fazendo conferência para crente, para ver quem faz a maior conferência, para ver quem tem a maior conferência. Mas cadê os cultos ao ar livre? Cadê as mensagens de folheto? Cadê as mensagens em carro de som? Cadê as mensagens que ainda salva, que ainda liberta? Eu vim pregar nesta noite. É tempo da igreja parar de fazer festa para si própria e sair para fora, pregar o evangelho. Nada contra a festa, mas você já reparou que está só festa na igreja? Já reparou que tudo agora na igreja é pago? Eita Jesus, vão arrancar minha cabeça. Qualquer evento, pulseirinha de R$120. E o investimento em folheto bíblico, cadê? E o investimento em cruzada, acabou. Jesus, ora por mim. Porque é mais fácil, né? Cobrar a pulseirinha dos crentes do que colocar os crentes para fazer a obra lá fora. Olhar para a câmera, nada contra quem faz, mas está na hora de investir mais em missões e menos em conferência. Por quê, pastor? Porque as almas estão morrendo para o inferno. Essa trombeta é chamada de trombeta da salvação. Mas quando for tocada a segunda trombeta, retinindo fortemente, olha para cá, isso indicaria que era a ordem de Israel a juntar acampamento e partir. O arrebatamento não é história inventada. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Oxalá que fosse agora. Se acontecesse agora, eu sou o primeiro crente que sobe. Quem é o segundo? Olha para cá. Muito em breve vai sair uma notícia. Conhece? De um povo que desapareceu. Fecha os olhos e canta. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Aonde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento:
aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do ciclo de oração que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Se coloca de pé por um minuto aí, vai. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Depois deste grande acontecimento, fecha os corredores, fecha. Muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Segura, sacode a mão desse irmão e diga assim para ele: aguenta mais um pouco. Horácia, diga para ele: obedece mais um pouco. Diga: ora mais um pouquinho. Diga, leia mais a Bíblia mais um pouquinho. Diga: santifica mais um pouco. Diga, o arrebatamento vai acontecer. Diga, não desista. Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Eu sei que tu tem luta, tu tem prova, é casamento, é ministério, é perseguição, mas aguenta mais um pouco, porque muito em breve o Senhor vai tocar a trombeta da salvação, a trombeta do arrebatamento. Aí nós vamos cantar assim, ó: quando a angelical trombeta neste mundo o meu nome ouvirei. Canta, igreja, que coisa linda. Meu Deus, passarão, mas permanecerá Jesus, que na glória vai meu nome proclamar. o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me olha pra cá, olha pra mim toda a igreja, Aleluia. De repente você vai estar lavando roupa, depois de uma luta tão terrível, vai olhar para o teu filho e vai dizer: meu filho, eu estou com vontade de dar glória a Deus. E o teu filho vai dizer: mamãe, eu também estou com vontade. E de repente, a senhora está de branco, mamãe. Você também, meu filho. É o arrebatamento. De repente, missionária Chayene, a senhora vai estar com o pastor Ragel, indo para uma agenda no Rio de Janeiro, dirigindo o carro, com a família no carro, e de repente vai dizer: Ragel, meu filho, tá sentindo? Ele vai dizer: tô, Chayene. E o filho vai dizer: mamãe, eu também tô. Aí de repente, glória. Aí de repente, você tá de branco, eu também tô de branco. É o arrebatamento. É o arrebatamento, é o arrebatamento, é o arrebatamento. Olhe para mim. O arrebatamento é a esperança da igreja. O arrebatamento é a certeza da igreja.
Olha para mim, sacode a mão do seu irmão e diga: o arrebatamento, aleluia, diga, é o maior acontecimento da história. De repente vai se ouvir em todos os noticiários do mundo uma única reportagem: aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa, aconteceu na América do Sul, aconteceu na Índia, aconteceu, estou arrepiado, aconteceu na Ásia. Milhões, eu estou arrepiado, milhões e milhões de pessoas desapareceram. Famílias estão procurando filhos, mulheres procurando esposa, e vai tomar a palavra o Jornal Nacional e vai dizer: plantão extraordinário. Em todo o Brasil aconteceu um fenômeno: aviões caíram, os carros se chocaram, milhões de pessoas desapareceram. Será que foi um disco voador? Não William Bonner, não Fátima Bernardes. O que aconteceu foi o rapto. A trombeta tocou, o Espírito pegou a noiva, o Espírito pegou a noiva, o Espírito pegou a noiva, o Espírito pegou a noiva que foi criticada, a noiva que foi julgada, a noiva que foi muitas das vezes humilhada, pisada no sol causticante do deserto. O que aconteceu, William Bonner? A noiva encontrou-se com nós. Quem vai para lá está liberado da glória. Eu vou deixar. Vai, aumenta a glória. Olhe para mim, olhe para mim. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,18: pega na mão, não sai solta agora não, segura, tenha paciência comigo, fecha os corredores, segura, sacode a mão de alguém e diga: Paulo está dizendo, consolai-vos uns aos outros. Diga: vai passar, muito em breve Deus transformará este corpo sofrido, este corpo abatido. Aí Paulo vai dizer no momento, não abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível, isso que é sujo, se revestir da imortalidade, e quando isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então se ouvirá e cumprir-se-á a palavra que está escrita: ó morte, ó morte, ó morte, aonde está a tua vitória? Sacode a mão de alguém e diga: se o arrebatamento acontecer agora, me dá um sinal que tu vai subir. Olhe para mim, segura a mão desse crente. Eu vou encerrar agora. E eu vou encerrar não com você pulando, mas com você pensando. Escuta, eu gosto do Pentecoste, eu gosto do pulo, mas eu preciso fechar essa mensagem com a tua alma pulando e não o teu corpo. Então olha para mim, sacode a mão desse crente e diga: quem ouvirá o soar da última trombeta, prega para ele e diz: está pensando que é de qualquer jeito que vai se ouvir a trombeta? Diga: não é de qualquer jeito que se ouvirá a trombeta do arrebatamento. Olha para cá, em muitas condições, à luz do texto sagrado, eu vou aplicar duas apenas e eu encerro.
Dá para aplicar 3, 4, até 7, mas eu vou aplicar 2. Primeira condição para se ouvir o soar da última trombeta. Lucas capítulo 10, versículo 20. Jesus disse aos discípulos: não vos alegrai-vos, porque vos sujeitam os espíritos imundos, antes vos alegrai-vos, porque o vosso nome, alguém já levantou a mão do irmão? O vosso nome está escrito no livro da vida. Cadê quem tem certeza que o nome está lá? Libera a maior glória a Deus que você trouxe. Olha para cá, o vosso nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É por isso que Atos 3,19 o texto é: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempo do refrigério pela presença do Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam adentrar nas cidades pela porta. Olha para mim, Êxodo capítulo 32, versículo 32. A alma que pecar, a essa eu riscarei o seu nome do meu livro. O pecado ainda apaga o nome do livro da vida. No céu não entra nada contaminado. No céu não entra fardo de pornografia. No céu não entra fardo de adultério. Larga a amante, larga o WhatsApp da amante, larga o para de conversar com o ex-namorado, mulher. Vá se converter, se reconcilia com o céu, porque o teu talento não garante vitória, o teu talento não garante salvação. Olha para cá, a alma que pecar, a essa eu apagarei o seu nome do meu livro. 1 João capítulo 1, versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecados, aleluia, fazemos mentirosos, aleluia. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Olha para cá, você que está afastado da igreja, da comunhão, você que não se converteu ainda, essa mensagem é para você. Se converta hoje, volta hoje a orar, volta hoje a se consagrar, volta hoje a buscar os princípios e valores do reino de Deus, porque a trombeta vai soar, porque está escrito, pastor, está escrito em 1 de João 4,7, é o segredo para quem se afastou, é o segredo para quem pecou, porque mesmo quem pecou ainda tem jeito, enquanto a vida ainda tem esperança. Qual é a palavra, pastor? Está escrito em 1 de João 4,7: amados, amemos uns aos outros. Aí sacode a mão do seu irmão e diga: o sangue, o sangue, o sangue, eu quero ouvir. O sangue de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Sacode a mão dele e diga: te purifica, te purifica, te purifica, te purifica, te purifica de todo pecado, de todo pecado. Eu vim dizer nesta noite que na igreja não tem uma cadeira para julgar os teus pecados, mas Jeová está pregando na minha boca. Estou descendo com a caneta de ouro, e a tinta dessa caneta é o sangue para te perdoar e te purificar e te tornar apto para ouvir o soar da última trombeta. Se arrepende hoje. Olha para cá. Quem ouvirá o soar da última trombeta? Segunda condição. Pega na mão do irmão. Olha a condição, pastor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Fala para o seu irmão: você quer subir no arrebatamento? Você quer ser arrebatado? Diga: precisa me amar do jeito que eu sou, gordo ou magro, pequeno ou grande, bonito ou feio, rico ou pobre, pastor ou não, obreiro ou não, diaconisa ou não. Diga: você precisa me amar, porque se não me amar, não sobe no arrebatamento da igreja. Sacode a mão do seu irmão e diga: nós não temos primos, nós temos irmãos com irmãs de outras igrejas. Diga: nós não fomos chamados por Deus, diga, para julgar a placa de A ou placa de B. Sacode a mão dele e diga: a gente foi chamado de dentro para fora, para amar a todos, respeitar a todos. Eu posso até, pastor Luciano Brito, não concordar com algumas teologias, com alguns dogmas doutrinários, mas eu não posso usar da minha palavra para matar o meu irmão, para matar a minha irmã. Eu não sou Satanás, eu sou pastor de ovelha. Você não é Satanás, você é filho de Deus. Sacode a mão do seu irmão e diga: menos ódio na igreja e mais amor. Sacode a mão de alguém e diga: menos perseguição na igreja e mais abraço na casa de Deus. Diga: menos mentira e mais verdade. Diga: se você não me amar do jeito que eu sou, não sobe no arrebatamento. Mulher tem que amar o teu marido, marido tem que amar a tua mulher, pai tem que amar o teu filho. É tempo da igreja manifestar o amor de Deus. Sacode a mão do seu irmão e diga: está escrito em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos amei vos uns aos outros. Sacode a mão de alguém e diga: está escrito em Provérbios 17:17: em todo tempo ame o amigo, e na angústia nasce o irmão. Sacode a mão desse crente e diga: está escrito no Salmo 133, versos 1, 2 e 3: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos, não é que as denominações, é que os irmãos vivam em união, porque é precioso como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e escorre pelas suas vestes. Olha para cá, está escrito em 1 de João 4:20: aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus que não viu e aborrecer o irmão a qual está vendo? Está escrito, acabou glória, irmão. Está escrito em Gênesis 13:8 que não haja contenda entre eu e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Está escrito em Romanos que, se possível, tenha paz com todos os homens. A igreja precisa pregar, precisa, vamos dizer, Jesus, a igreja dos dias atuais. Pá, meu Jesus, eu vou dizer isso aqui, Senhor. Vou olhar para a câmera. A igreja dos dias atuais precisa parar com essa hipocrisia de cantar hinos de amor e ficar matando os irmãos por fora. A igreja dos dias atuais precisa parar com essa hipocrisia. Prega perdão no altar, mas tu não perdoa ninguém. Prega amor no altar, mas tu não ama ninguém. Prega união no altar, mas tu está semando contenda, ligando para abrir. A igreja precisa voltar a amar na centralidade de Cristo Jesus. Olhe para mim, eu vou encerrar.